Aleluia, aleluia, glória ao nome do Senhor, bom dia a todos, amém, queridos. Como é que está o amanhecer de vocês? Como é que está o acordar, o despertar de vocês? Uma das coisas mais importantes da nossa vida diária é a gente saber como é que a gente acorda. Essa é uma arte cristã, uma arte espiritual. Como que a gente acorda é super importante. Por quê? Porque isso determina todo o curso do nosso dia, espiritualmente falando. Se a gente acordar corretamente, de acordo com o entendimento da palavra, a gente estabelece aquele poder, aquela glória para o dia inteiro. Nós estabelecemos a rota para o dia. Entendeu? Então a gente não pode acordar errado. Vai aprendendo isso porque isso é muito importante. É preciso acordar todo dia com a certeza da graça de Deus em nós. Aleluia. Amém. Por quê? Porque Deus habita em nós. Eu quero ler para você hoje um texto de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, que diz assim: E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha que coisa mais poderosa. Ele está dizendo o seguinte: vós sois o templo do Deus vivente. Vós quem? Nós os que cremos em Jesus. Nós recebemos de Deus o poder do Espírito. Nós recebemos o seu próprio Espírito. O Espírito de Deus consegue habitar em cada cristão. Ele não está restrito a um cristão, entende? Ele é poderoso para habitar em cada um de nós e agir em cada um de nós de maneira diferente. Olha que coisa gloriosa. É uma maravilha isso tudo, né? A gente pensar nisso, como que ele consegue? Ele consegue porque ele é Deus onipresente. Ele consegue estar em cada um de nós, vivendo no interior do nosso espírito e consegue agir conosco de maneira personalizada. Deus não age comigo da mesma maneira que ele age contigo, assim no sentido de o que ele está fazendo neste momento aqui comigo não é a mesma coisa que ele está fazendo naquela. Não. Em cada um de nós estamos tendo uma comunhão específica, com direções específicas, com instruções particulares. Isso é maravilhoso, não é verdade? Pensa nisso. Como que é maravilhoso a maneira como esse Deus lida com cada filhinho, com cada individualidade. É maravilhoso. Deus lida comigo como o Israel Sil, o Israelzinho de Deus. Você é um filhinho, amado, não importa a idade que você tenha. É um filhinho de Deus, é uma filhinha de Deus. Que coisa linda. Então esse texto está dizendo que nós somos o quê? Templos do Deus vivente. Então essa ideia de que a gente vai num templo para adorar a Deus não existe mais. Porque essa ideia de ir num templo é uma coisa da antiga aliança. A antiga aliança, o Antigo Testamento, era a aliança onde as pessoas iam ao templo para buscar a Deus. Porque Deus tinha se circunscrito a um lugar. Ali na arca, a arca representava a presença de Deus, estava dentro de um templo, de um santuário. Entende? Então as pessoas iam àquele lugar santo, para adorar e para ofertar ao Senhor. Só que aquilo era só uma simbologia daquilo que haveria de vir em Jesus. Quando Jesus veio, ele passou a ser o verdadeiro templo de Deus na terra. E depois que ele fez toda a sua obra redentora em nosso favor, ele foi levado de volta aos céus, mas ele enviou o seu Santo Espírito
para habitar em cada pessoa que vai crendo nele. E aí nós passamos a ser templos individuais de Deus. Então agora que nós somos os templos do Deus vivente, que Ele veio viver em nós, nós agora cortamos toda aquela ideia de que nós precisamos ir num templo adorar ao Senhor. Não. Por quê? Porque o Deus é que veio para dentro do templo, dos nossos corpos, dos nossos espíritos. Amém? Nós somos containers de Deus. Nós somos tabernáculos ambulantes, templos vivos de Deus. E eu quero que você entenda isso. Porque aí você vai começar a olhar para você com com uma nova estima. Fala, cara, eu sou templo de Deus, cara. Eu sou um templo de Deus vivente. Que coisa maravilhosa. Eu não posso ficar pensando de mim de uma maneira assim, sem ter a devida dignidade. Olha que dignidade. Eu sou um templo de Deus. Ele veio habitar em mim, conforme ele prometeu aqui, né? Neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você entende? Então essa ideia do crente ir numa igreja como templo é uma ideia completamente equivocada. Tem muitos cristãos que têm essa ideia ainda errada, antiga, do Antigo Testamento. Vamos construir um templo maravilhoso aqui para Deus. Aí constrói uma catedral, um templo. Essa é uma ideia completamente equivocada. Aí sai aquela coisa bonita, arquitetura linda. É para Deus, é o templo de Deus, é a casa. Não. Né? Os crentes falam, vamos na casa de Deus. Onde é a casa de Deus? É a igreja. Qual igreja? Aquele templo que nós construímos. Cara, isso é uma coisa completamente equivocada. É uma afronta a Deus. É uma afronta dizer que um edifício de pedra é o templo de Deus, quando Deus idealizou que nós sejamos os seus templos. Nós somos morada de Deus, não é um templo arquitetônico, todo criado pela mão humana. Então, quando a gente vai numa igreja, que a gente chama isso de igreja, esse lugar, esse edifício, a gente não está indo num templo. A gente está apenas indo num lugar onde vai se encher de templos. Neste lugar se ajuntarão templos de Deus. E ali aquele monte de templinhos de Deus se ajuntarão. E ali haverá um culto ao Senhor, porque são vários templos de Deus que estão unidos, juntos, para que Deus esteja no nosso meio. É o que ele está dizendo. Amém? Então a gente tem que acordar com essa concepção no entendimento de que o dia que a gente vive é um dia em que a gente não mais está separado de Deus. Porque para onde a gente for, a gente carrega Deus. Olha que coisa poderosa. Você vai carregar Deus para onde você for. Deus vai com você na praia, Deus vai com você em qualquer lugar que você for. Ele está indo com você eternamente. Portanto, preste atenção, né? A sua vida é uma manifestação do Deus vivente na terra. E você tem que acordar com esse conceito. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor me fez um templo do Senhor. Obrigado, porque o Senhor habita em mim.
Muito obrigado, porque o Senhor teve que me justificar e fazer com que eu seja digno e justo nesse espírito. Essa é uma obra totalmente tua. Eu não consegui me justificar e me tornar limpinho e purinho e maravilhoso. Não, isso Jesus fez. Jesus é que me outorgou e me deu a sua própria glória. Veja como essa obra é dele, não é sua, nem minha. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. É dom de Deus, não vem de obras. Não, a gente recebe uma obra pronta. Oh, que maravilha! Eu recebo essa obra perfeita de Deus. Eu recebo. Eu costumo falar nesses áudios para vocês que a coisa mais poderosa de um crente é receber. Não é produzir, não. É entrar na glória do recebimento de uma obra acabada. Porque Ele fez a obra. Ele me torna justo. Ele nos torna agradáveis. Deus nos torna agradáveis a Ele. Tem muitos cristãos que ficam preocupadíssimos. Senhor, eu não tenho certeza se o Senhor está se agradando de mim. Por quê? Porque o cara está sempre pensando nessa coisa chamada comportamento. Entendeu? E Deus muda o paradigma. Para com essa ideia. Você precisa primeiro curtir a glória de ser aceito pelo Espírito. Deixa o comportamento se ajustar a essa glória. O crente sempre tenta fazer o inverso, né? Ele procura ajustar o espírito dele ao comportamento. Não, cara. Começa a curtir a glória de quem você é. E o seu comportamento é que se ajusta, ele entra. Ele entra no esquema divino. Amém? Eu tenho tanto para falar sobre isso que eu poderia ficar aqui falando por horas. E você ia perceber como é bonito você viver, né? A partir dessa glória, a partir da glória de que você é um templo divino, que Deus habita de fato em você. Oh, aleluia! Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fez isso em nós. O Senhor é que faz toda essa obra tão gloriosa, tão bonita, tão perfeita. Muitas vezes os cristãos, eles se agonizam muito para te buscar, Senhor. Dá a impressão que o Senhor é um Deus dificílimo. Ai, como é difícil alcançar a presença de Deus. Nós temos que fazer tantas coisas para ver se a gente consegue sentir essa glória. Senhor, quebra isso nos corações dos seus filhos. Porque não é a gente, de fato, que está buscando, porque o Senhor nos buscou. O Senhor veio morar em nós. E hoje, as nossas orações não precisam subir aos céus, elas precisam entrar ao Espírito. Tem crente que fica com aquela ideia assim, as minhas orações hoje não estão passando. Mas as nossas orações não precisam passar acima da nossa cabeça. Porque o nosso Deus está aqui, ó, dentro de nós. Por isso que a gente abaixa a cabeça assim para falar com Ele. Aleluia. Pai, querido, oh glorioso, o Senhor habita comigo, está aqui comigo, aqui agora. Ó Deus, fala no coração de cada um que está ouvindo essa mensagem, porque é essa união perfeita que o Senhor quer de cada um de nós. Que é unidade, que é um entrelaçamento, que é uma simbiose, uma mistura de vida, de pensamentos, de ideias, uma mistura de comunhão. Aleluia. Que o dia dos meus irmãos seja repleto dessa concepção de uma unidade inseparável com o Deus vivente. Que seja assim para a tua glória hoje, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida nesse dia. Deixe seu like aí para nós, compartilhe esse áudio e deixe seu comentário para mim, que eu vou ler depois, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.